Café. Mundo solúvel, instantâneo, entre fortes, fracos e aguados, doces e amargos. Suas torras e moagens. Coa dor, coa tristeza, passa amor e beleza, fica fé. Hoje temos seu Luciano Monco Campagnolo. É assim mesmo que fala? É assim mesmo que fala. Muito bem. Luciano é poeta. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Uma honra e prazer estar aqui com vocês. Eu já vou começar com Luciano. Fala pra gente um pouco o que é Poesia Mini. Bom, Poesia Mini, ele é um projeto que a gente, minha esposa e eu, tentamos trazer a poesia para o nosso dia a dia, né? De uma forma mais sutil, mínima, mas muito profunda. Então a gente uniu tanto a estética minimalista da poesia como do desenho, para aí a gente conseguir encaixar isso no nosso dia a dia para ser uma coisa agradável e gostosa, um redescobrimento da poesia para nós, nesse sentido, que é a Poesia Mini. A gente já está com esse projeto já há alguns anos e em 2024 a gente teve a possibilidade de lançar o primeiro livro do Poesia Mini, que é o Gênese. Além dessa publicação, você tem publicado em algum? Nós temos hoje na rede social, né, algumas publicações que a gente fez, mas em tese ele se concentra mais na rede social e no livro, por enquanto. E você tem algum outro projeto em vista? Bom, a gente tentou no ano passado ser contemplado novamente para escrever o Poesia Mini 2, né? Seria o segundo livro desse projeto. E também a gente tem eu tenho um outro viés de poesia que se concentra mais na estética clássica, que já tenho, digamos assim, eu tenho já alguns livros escritos, mas por enquanto ainda eu não senti de publicá-los ainda. Eu acho que precisa de um pouco mais de elaboração e tempo para mim poder não só moldá-los, assim, por assim dizer, mas eu acho que não é o momento diante das temáticas que eu abordo, que é uma poesia mais voltada para a filosofia, para o existencialismo, uma roupagem um pouco mais densa, por assim dizer. Você escreve algum outro gênero? Eu estou me aventurando de maneira muito tímida ainda nos mini-contos. Eu gosto muito também de escrever mini-contos, também sempre se apropriando de uma temática minimalista. Eu gosto de trabalhar hoje textos mais compactos, mas também é algo que eu estou caminhando aos poucos ainda, né? Eu escrevi mais para o meu blog, que já tem um tempo também que eu escrevi nele, que eu já escrevi desde 2012, 13 mais ou menos. Mas o que eu mais gosto mesmo é a poesia. E quando que você se percebeu poeta? Nossa. Eu me percebi poeta há mais de 20 anos, quando eu comecei a perceber que eu não conseguia traduzir o que eu sentia. E que eu precisava de muito mais do que somente palavras para dizer aquilo que eu sentia. Então começou uma busca por tentar traduzir esses sentimentos. Porque muitas vezes eu acho que quando a gente chega na adolescência, a gente vira uma confusão de sentimentos pra gente, né? Então, para mim foi uma descoberta do que eu sentia, de uma forma de traduzir aquilo que eu sentia, na minha adolescência principalmente. E você escolhe temas? Como que é esse processo de escrita? Geralmente eu não escolho. Geralmente transborda. Aquilo que transborda em mim eu preciso escrever. É mais
necessidade mesmo do que propriamente uma lapidação. Mas com o passar dos anos, assim, a poesia mini já não tem esse processo. Então, de acordo com o trabalho que eu desenvolvo, é um processo diferente. A poesia mini é totalmente lapidada. Ela é pensada, os temas são pensados, a forma como ela vai acontecer é pensado. Então, de acordo com o projeto, de acordo com também a fase que acontece esse momento de elaboração também, de como a escrita vai ser feita. Eu tento não racionalizar tanto. Quando você escreve, você pensa em algum público específico? Penso. A poesia mini foi pensada num público específico que é em totalidade. Não tem nenhum tipo de indicação que toque uma criança e que toque um adulto com a mesma forma. Foi pensado dessa forma. Para ela não ter qualquer tipo de impedimento na apreciação. Nesse livro do Poesia Mini foi pensado isso, não sei nos outros como que vai ser, mas esse foi pensado para o público em geral. E como que você chegou nessa proposta de fazer ilustração dessas poesias para publicar nesse Poesia Mini Gênese? A criação das imagens, das figuras é toda da minha esposa, da Murielle. A Murielle, ela lê a poesia muitas vezes e ela cria sobre a poesia. Ou acontece o inverso, a partir do desenho que ela elabora, eu crio a poesia. A ideia de colocar figuras e poesia juntos foi porque às vezes nem a figura e nem a poesia ela possui um total significado. E eu acredito que a junção das duas artes, ela possibilita uma melhor interpretação. Ou facilita essa interpretação. Ela direciona melhor do que só a escrita ou só o desenho. Eu acho que acaba uma complementando a outra nesse sentido. Por isso a escolha nesse processo de ter tanto o desenho quanto a escrita desse projeto. Eu acho que ele se torna mais agradável. Você pensa, ou sim, tem alguma proposta do que fazer para incentivar mais o gosto pela leitura de poesias? Olha, é um tema que eu reflito muito. Vou ser muito sincero em dizer que nunca cheguei num produto que me convencesse até de que há uma fórmula, um jeito da gente chegar nas pessoas através da poesia, porque eu acho que a poesia, acima de tudo, ela é um estado de consciência. Eu acho que a gente tem que lotar o mundo de poesia, de todas as formas e jeitos, para a gente conseguir trazer esse público para a gente. Porque, como a gente estava discutindo antes, a gente estava falando a respeito de até o nosso festival, as atrações principais elas não são tão focadas na literatura muitas vezes, são na música, nas apresentações musicais. Então eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar junto, não só o escritor, mas como a nossa educação pensa, como chega nessas crianças, adolescentes e dos adultos essa arte, né? De que forma que a gente vai chegar. A minha ideia é transbordar, sempre trazer de todas as formas possíveis. E o Poesia Mini foi pensado justamente nisso. Nessa urgência que a gente lida no dia a dia, com tudo que a gente passa, pensa, correria, a gente tentou condensar ao máximo as nossas ideias para trazer uma leitura agradável e fácil, tanto no acesso quanto na interpretação. De trazer essa arte, trazê-la para mais perto, ela está acessível, ela está aqui. Então essa foi a proposta até então, de trazer com uma nova roupagem, de uma forma diferente. Não que seja original a poesia minimalista, mas é
realmente esse público chegar a gente de uma maneira mais acessível. E a aceitação foi interessante, até certo ponto, né? Porque a gente não tem parâmetros para mensurar o quanto a poesia pode chegar no outro, né? A gente tem que continuar acreditando e continuar trabalhando de alguma forma. É um trabalho que, como diria, né? Que não tem heróis, né? Tem trabalho. Certo. E poetas que te contribuem para esse transbordamento? Olha, lá na minha adolescência, a minha maior influência foi Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo, que traziam temas, como eu posso dizer, mais que incomodavam mais. Já no Poesia Mini, já é um momento de travessia, já tenho mais Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, já com os escritores contemporâneos, como Capinejar, que eu já gosto bastante da visão dele. Eu gosto desses movimentos, mas eu acredito que sempre pousando no nosso aqui, no brasileiro. Eu gosto muito daqui. Não que eu esteja excluindo os estrangeiros, mas eu sempre procuro pegar o que a gente tem aqui no Brasil mesmo, como referência maior da escrita. E como você vê o mercado para fazer as publicações? Como foi o processo para você fazer a publicação desse livro? Bom, esse livro ele foi contemplado por um projeto, né, que foi pela Lei Paulo Gustavo. Foi feito desde a edição, toda a parte de editorial foi feito por nós. Então foi tudo a gente que fez, do começo, da capa, todo esse processo foi a gente que fez, inclusive até a audiodescrição do audiobook que a gente fez também por conta da acessibilidade que deveria ter no projeto. Eu não acredito na poesia como consumo. Eu não consigo ver de forma alguma autores de alguma forma vivendo da poesia. Em nenhum momento me passou pela cabeça isso. É muito difícil. Eu nem sei enumerar as dificuldades nesse sentido de lançamento de livro, no sentido de você fazer uma divulgação a respeito, de possuir um apoio. Para mim, a poesia, eu faço poesia por amor à poesia, e nisso somente. E aí eu tenho uma relação até conturbada com ela por conta disso. Porque é uma coisa que me chama, mas ao mesmo tempo me segura. Porque é uma imersão. Quando eu vou escrever um livro, como foi Poesia Mini, eu não gosto de trabalhar com o que eu já tenho pronto, eu gosto de fazer tudo original, né? Então por isso que talvez os outros livros eles estão parados nesse momento. Porque quando eu me chamo para um projeto, eu gosto de sentir os novos ares dele. Então eu não acredito na poesia como modo de sobrevivência. Curiosamente, depois que a gente teve a conversa, eu decidi voltar a escrever. Foi até um impulso de eu começar um novo projeto. E o novo projeto, que eu estou falando para você em primeira mão, nem a minha esposa sabe, vai começar na rede, como começou o Poesia Mini, né? Começou como um perfil, uma rede social. E ele também vai começar dessa forma, ele vai chamar Poesias para Muri, que é uma forma de demonstrar como o amor pode nos refinar e nos moldar, como o amor pode transformar a vida das pessoas. Então eu assim que eu estava vindo para cá, eu já comecei a pensar em algumas coisas, algumas ideias, e esse vai ser o meu novo projeto agora, que sempre quando eu começo algum projeto eu não sei onde ele vai me levar. Então esse vai ser o meu foco agora. Vai ser pautado nessa exploração do amor que eu tenho pela minha esposa. Bem, Luciano,
por hoje, né, eu acho que é isso que a gente conversou. A gente pode ter outras conversas mais para frente, porque eu pretendo que esse projeto tenha vida longa, né? Eu acho importante a gente estar conversando até para formular projetos novos. E é isso, eu quero agradecer, né, a sua disposição e disponibilidade para atender o nosso chamado, né, o nosso pedido. E é isso, né? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição aqui no que eu puder ajudar, contribuir, eu estou sempre aqui.